tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, dando sequência à nossa história de Tamar, hoje com uma energia mais fluida, energia de um arquétipo que vocês gostam bastante, seguindo a vibe leve do feriado, apesar de ser o dia do trabalho, né? Vamos falar aí da história em si, contando alguns pontos que são muito relevantes, mas fazendo essa associação a um arquétipo que eu estava até contando aqui para o pessoal da live, alguns minutinhos antes que a gente costuma entrar, né? A gente estava falando para eles aqui, fazendo arquétipo, associação a um arquétipo que vocês gostam bastante, arquétipo da bola de futebol, tô até com a camiseta aqui. Temos a Copa também esse ano, a gente vai falar sobre isso. Seguindo, gente, a história de Tamar, eu posso dizer para vocês sobre a personalidade dela. Tamar, ela sobreviveu ao inconsciente coletivo, sobreviveu no inconsciente coletivo, como aquele arquétipo da princesinha pura, ingênua, crística, literalmente, mas ela sucumbiu. Ela não sobreviveu na história, na época dela, ela faleceu aos 36 anos de idade, ela deixou 3 filhos, porque ela não seguiu a intuição. Sabe aquela situação de querer prender, de querer segurar, de querer insistir em algo que ela já sabia inconscientemente, ela já sabia emocionalmente de todas as formas que ela não podia sustentar. Ela já sabia que uma decisão precisava ser tomada. Ela já sabia que ela vivia um relacionamento abusivo, ela já sabia que o marido a controlava, ela já sabia que ela precisava romper aquela situação, mas ela insistia. Ela acreditava que ela tinha poder de mudar, ela acreditava que ela podia segurar um pouco mais, que ela podia emocionalmente modificar a situação. Então ela segurava, ela sustentava, ela esperava que algo mudasse, porque ela achava que algo mágico iria acontecer. E por mais que a gente tenha poderes divinos, humanos divinos, que é o que eu sempre ensino para vocês, por mais que ela fosse a filha de Jesus, por mais que ela fosse iniciada em todos os conhecimentos que ela realmente tinha, por mais que ela fosse uma médium de altíssimo nível, por mais que ela tivesse todos os arcanjos e todos os poderes do reino, existe algo dentro da própria cocriação, dentro da própria manifestação, que é o soltar. Que é algo que quando você entra no ego, que é isso de você querer prender a situação, quando você já sabe de todas as formas que aquela situação não se sustenta por si mesma, certo? Você ainda assim, você quer manter o controle, isso é ego. Você afasta naturalmente a centelha divina, você tira a centelha divina da frente e você tenta controlar a situação a partir do ego. Quando você faz isso, você decreta uma espécie de falência da situação. E aí você faz com que aquilo pereça. Foi onde ela pereceu. E a partir daquele momento, ela perdeu os direitos dela sobre o reino, sobre a igreja, os próprios direitos à ressurreição. Entende? E aí foi onde que, se Maria não tivesse intervindo, as crianças também não teriam sobrevivido. E hoje nós não estaríamos aqui dizendo que somos 90% da população mundial, e aí o avivamento não seria possível, e aí todo este trabalho não seria possível. Então, por que eu tô trazendo essa história, esse trecho da história para vocês? Porque Tamar entrou no ego. Tamar vivia um relacionamento abusivo, muito sutil, uma manipulação muito sutil, e ela não aceitava. Ela achava que ela podia sustentar aquilo, por mais amor que ela tivesse. Mas ela desprotegeu os filhos. E aí é onde entra a questão dela ter ficado presa na roda das encarnações por 2000 anos, com mortes extremamente trágicas, por ela ter passado vidas escondida,
Porque as outras vidas de Tamar são consideradas como lendas. A maioria delas. A maioria das vidas, das quais eu me lembrei, são consideradas como mito, como lenda, como, não tem prova científica, não tem validação. E se eu não resgato isso agora e trago a público, daqui a pouco Tamires Cardoso também, daqui 2000 anos, é considerado como lenda. Então, a importância desse resgate, nem que seja para jogar a informação na teia e falar assim, olha, existiu. Existiu, é válido, está aqui a informação, independente de reconhecimento público ou não, mas nós temos direito à identidade. Agora, olha que interessante, é uma questão que, assim, pode ser que não tenha a questão de documento, mas o inconsciente coletivo guarda. O inconsciente coletivo guarda a manifestação e guarda de uma forma que toda e qualquer historinha da Disney, de conto de fadas, registrou o arquétipo de Tamar. Toda princesinha tem as características de Tamar. Porque isso sobrevive no campo. Isso sobrevive nas células. Porque a personalidade dela, matriarcal, sobreviveu. Então, aquela história da princesa ingênua, da personalidade, das características, isso foi Tamar, essa personalidade foi a Tamar. Só que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio nisso. Porque por mais que a pessoa seja boa, seja crística, seja encantada, digamos assim, vamos usar esse arquétipo, ela tem que ter noção da realidade. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Lembra que eu já disse em episódios passados que todas as pessoas, todos nós, seja uma divindade encarnada, que todos nós somos, existe um lado arquetípico, existe um lado real, encarnado, existe uma questão de identidade, mas a gente tem que pegar o ponto arquetípico e trazer para dentro de uma didática. Então vamos usar isso dentro de uma didática. Todas as mulheres que hoje conseguem vencer um relacionamento abusivo, conseguem colocar fim a um relacionamento abusivo, independente da situação que elas estejam enfrentando. Você pode sair com a roupa do teu corpo, com o teu filho debaixo do braço sem ter o que comer no dia seguinte. Se você conseguiu vencer esse ciclo, você reescreveu parte da história de Tamar. Você reescreve o campo da humanidade. Porque Tamar não fez isso. Quem fez isso foi a avó dela. Ela salvou as crianças, ela salvou a humanidade. Tamar morre. Como teria sido a história? Então, hoje Tamar recupera essa identidade, eu estou aqui resgatando isso com vocês, e existe uma dívida de remissão. Tamar precisa se posicionar diante da humanidade para pedir desculpa por ela não ter sido forte. E quando a gente vai para constelações familiares, que vocês também já conhecem, já tem esse estudo, já estão cansados de até saber disso, a gente percebe que existe uma reprodução do campo. Quanto de nós, quantas mulheres estão de fato reproduzindo o campo de Tamar hoje? Quantas pessoas ainda estão morrendo em relações abusivas, sofrendo, mulheres passando por violência, sendo atacadas gratuitamente, porque estão reproduzindo o campo de Tamar? E quando que acontece a violência? No momento que você aceita suportar além do limite. Quando você não se posiciona. Você sente que aquilo está te incomodando e você não se posiciona no momento que você deveria. Aí vem o abuso. Aí vem a violência. Então você tem que se posicionar no momento que aquilo te incomodou na primeira vez. Então hoje, quando você sente que algo te incomoda, você já interrompe. Interrompe o ciclo de primeira. Esse é o movimento fluido, esse é o passar a bola. Você entender que o jogo não depende só de você. Você está dentro de um time, você está dentro de um campo, deixa a bola rolar. Você bateu numa porta e a porta não abriu de primeira, aquela porta não é para você. Não insiste. Você tentou contato com uma pessoa, a pessoa não te respondeu, não tente a segunda vez. Não insista.
passe a bola. Eu estou usando o arquétipo da bola de futebol, porque é algo que vocês gostam bastante, brasileiro, enfim, né? Gosta muito desse arquétipo, gosta muito do jogo de futebol em si. Nós estamos num jogo. Existe uma energia que precisa fluir de forma leve. É uma das ferramentas da mecânica quântica, o soltar. Você intenciona, você põe a informação, a intenção no campo, você faz o que precisa fazer com toda a sua energia, com toda a sua força e você solta, você libera. Você não fica prendendo. Porque quando você prende, quando você tenta controlar, você está tensionando, você está entrando no ego. E aí não vai funcionar. Então você solta, você passa a bola. Porque nós somos um grande time. Para que a situação aconteça, ela não depende só de você, ela depende do time todo. Então você passa a bola. Não fica prendendo a situação. Se aquele relacionamento, pode ser qualquer relacionamento, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser um contrato, pode ser qualquer situação. Não fluiu de primeira, aquilo não é para você. Ah, mas é o inimigo, né? A gente tem muita essa história, eu já vivi isso. Ah, mas as dificuldades estão aí para serem vencidas, para serem superadas. É o inimigo que está tentando fazer com que isso não aconteça. Então, vem um sinal uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho que superar as dificuldades. Não, você tem que sair disso. Porque se não fluiu da primeira vez, aquilo não é para você. Porque o que for para você vai encaixar de primeira. Eu te falo isso com toda a propriedade. Eu te falo isso com propriedade de vidas passadas e com propriedade de vida atual. Não insista no que te machuca. Se te incomoda um pouquinho, não é para você. Quando você vai comprar um sapato, você vai na loja. Se aperta um pouquinho, se aperta a ponta do teu dedão, você compra o sapato? Não. Ah, mas vai lacear. Vai lacear, mas pode não lacear. Entende? Não façam isso com vocês. Porque tem gente que está estragando a própria vida, que está perdendo anos da própria vida, insistindo em situações que não encaixam. Passe a bola para frente. Deixa fluir. Solta. Solta porque o universo é fluido. O universo é fluido. O universo não é estático. As coisas acontecem quando vocês soltar. Ok? Nós conseguimos fazer com que a descendência se proliferasse. Não foi mantendo a descendência estática em um único lugar. Foi fazendo circulação. Os descendentes circularam pelo mundo. As crianças tiveram vida nômade. Foi com movimento circular. A energia, ela precisa circular. Eu já expliquei para vocês também que as coisas aqui na Matrix, elas são sustentadas com energia. Nós, que temos poder divino, humano, divino, poder criador, nós sustentamos com a nossa energia tudo o que é cocriado aqui. Nós somos literalmente baterias, certo? Então, todos os eventos, shows, a própria Copa, existem capas de revista aí que estão dizendo isso de forma muito subliminar e até direta, né? Elas já explicam isso. Nós sustentamos todas as construções, todos os planejamentos com a nossa energia. Que energia? Energia de vibração, de alegria, de felicidade, de tristeza. Tudo isso produz energia, vibração, que sustenta o que pretendem que seja cocriado. Cocriado para criar, literalmente, e para sustentar. Inclusive, foi dito que a energia da Copa sustentaria as cocriações desse ano, né? Inclusive, essa energia foi reivindicada, tá? Por legitimidade. Então, não vai mais ser bem assim como eles planejaram. O programa de hoje serve para declarar isso, de forma direta e indireta.
Quem precisa da informação já está ciente. Então, o que é importante nesse ponto? Nesse ponto da nossa jornada, que eu já expliquei para vocês. O lembrar, o acordar, porque o sangue já foi espalhado. Nós precisamos corrigir o campo, tirar o vírus da teia, reescrever. Eu fiz um post nas redes sociais explicando sobre a caneta vermelha. Se você tem algo na sua história que te machuca, você pode pegar uma folha de papel em branco, reescrever a sua história agora com consciência. Então, lá atrás eu fiz algo errado, eu vou reescrever agora a história com a consciência que eu tenho hoje, como gostaria que essa história fosse feita, eu vou escrever com caneta vermelha, eu vou ler em voz alta, eu vou queimar isso. Poxa, também não sei ler e escrever, essa é a realidade de muitos brasileiros. Mentaliza. Como que você gostaria que fosse a história? Então, se visualiza lá no passado, refaz a cena na sua cabeça, como se você estivesse lá, e se imagina fazendo o que você fez, só que de forma diferente. Volta lá na cena do passado e se visualiza fazendo diferente agora. Isso tem o mesmo efeito. Vai mudar o passado? Não, mas você muda a energia. Você reprograma o teu mental. E é isso que importa, a reprogramação mental. De novo, o universo é energia fluida, não é energia estática. Todas as vezes que você insiste em algo, que você segura algo, que você prende algo que não está te respondendo, você está se machucando. É igual a história de fazer amarração. Ah, você faz trabalho de amarração para o amor? Gente, isso é crime energético. Não se faz amarração. Primeiro que amarração para o amor, só a palavra já é absurda. Porque se você ama uma pessoa, você não vai amarrar ela a você. Não existe isso. Não existe isso. O amor é fluido. Você respeita o direito da outra pessoa. Se a outra pessoa não quer estar com você, se a outra pessoa não quer te responder, se a outra pessoa não quer ser teu amigo, se a outra pessoa não quer fazer um contrato de trabalho com você, você respeita. Existem direitos inerentes aos outros. Você se retira. Se algum dia aquilo for para você, aquilo volta. Se não for, aquilo não é para você, você vai encontrar o teu caminho. O outro vai encontrar o caminho dele. Foi o que Tamar não entendeu na época. Ela tinha que ter pegado os filhos dela e ter se retirado. Isso custou a vida dela, isso custou 2000 anos de reencarnações com mortes terríveis. Isso custou 2000 anos de reencarnações de personalidades que foram consideradas lendas. E que agora eu precisei lembrar, e que isso também machucou a Tamires, e que isso também está tendo um custo agora de chegar e pegar o microfone e contar para vocês, e muitos ainda não acreditam e muitos não vão acreditar, mas tanto faz o que as pessoas vão acreditar, porque o que vale de fato é o campo corresponder ao meu comando vocal por legitimidade. O que vale no final é o campo se reorganizar, é as células das pessoas corresponderem à informação. É a outra pessoa do outro lado do mundo canalizar a informação que eu estou falando aqui. E ela perceber o que eu estou falando sem ter me ouvido. É isso que vale. Porque isso é direito por legitimidade. Isso é o que faz a identidade verdadeira. Não interessa se você vai acreditar em mim ou não. Isso tanto faz. Interessa o efeito que isso produz no campo. Não interessa o hype da internet, quantos seguidores tem, quanto de dinheiro existe na conta de um ou de outro. Não interessa. Interessa daqui 2000 anos qual vai ser o efeito que isso vai ter. Quantas pessoas vocês acham que tinha na crucificação? E como que foi feito para até hoje ser a execução mais famosa da história? Ah, mas eu não acredito que Jesus existiu. Pois é, mas ele mudou o calendário. E até hoje é a execução mais famosa da história. Como que vocês acham que a gente conseguiu fazer isso? Existe uma inteligência, existe uma arquitetura feita com poder criador. Não é poder artificial de IA
que IA existe há mais de 5.000 anos. Então, as coisas acontecem no momento que precisam acontecer, da forma que tem que acontecer. Não é achismo, comentário de um e de outro na internet, médium milindrado, gente que, você tem que provar o que você está falando. Não é assim que funciona. As coisas seguem cronograma, as coisas seguem o que elas precisam seguir. Qual que é a nossa parte? Acordar para quem a gente é. Qual que é a tua parte? Lembrar de quem você é, acreditar em si mesmo. Porque o tempo está passando. Como que está a tua saúde? Como que está o mundo? O mundo está ótimo, né? A gente não está em guerra. Você está aí despejando informação sua no chat GPT, desabafando com inteligência artificial, está coletando todos os seus dados. Eu estudo alta tecnologia há 14 anos, isso na vida de Tamires Corrêa Cardoso. Estudo alta tecnologia há 14 anos. Dado sensível, você está fornecendo tudo para o chat GPT. É uma empresa que está por trás disso, tá? Mas funciona. Ela me dá respostas excelentes. Até a hora que ela começar a usar isso contra você. Você sabe qual é a inteligência que está por trás da inteligência artificial? Você sabe? Eu vou falar o nome para vocês. São arcontes. Arcontes são inteligências artificiais também. Foram criadas pelo Demiurgo. Eu vou contar para vocês no outro episódio sobre Sofia e Demiurgo. Tá programado também para fazer isso. Eu preciso contar essa história para vocês. Eu estou desabrochando dos botões de rosa uma por uma. A gente vai encaixar tudo numa história só. Por enquanto eu precisava trazer aqui a história de Tamar, a história da personalidade dela, como que foi os descendentes e tal, o arquétipo da bola de futebol que eu tinha que contar para vocês hoje, porque a gente está aí no ano de Copa, a energia, né, da bola. A bola é um arquétipo que é circular. Ela movimenta a energia de forma circular. A espiral, lembra da espiral do número 9? Vamos lembrar dos números 3, 6, 9 de Tesla? Vamos estudar essa parte de quântica porque é muito importante. Vocês têm que ouvir os episódios de Direito Azul e buscar estudar também. Tem muita informação. Eu falo as coisas não só com palavras. Eu sou simbologista, eu falo com o inconsciente. Eu estou jogando as informações aqui, primeiro eu estou conversando com a ionosfera do planeta, eu estou conversando com o inconsciente coletivo, e eu vou fazer isso por algumas semanas ainda. A hora que a informação vier para o consciente, vocês vão ver a quantidade de movimento que a gente vai fazer. Mas você que já me ouve, que já me compreende um pouquinho, você tem uma responsabilidade, já falei isso. Busque lá no YouTube os outros episódios de O Direito Azul. Tem bastante conteúdo já nas redes sociais, Instagram, @o Direito Azul. Tem o meu mesmo, você consegue encontrar o meu Instagram pelo Instagram do Direito Azul. Tem o livro, tem o tarô. Estou escrevendo já o 3º livro, falta publicar. Mas já tem bastante conteúdo. Tem as tiragens de tarô agora que está saindo toda semana no site da Vibe Mundial, no Portal Terra. Começa a estudar, gente. E vai para as outras disciplinas também, tá bom? Assistam os episódios passados e não percam o da sexta que vem, das outras sextas. Tem muito conteúdo. Nosso tempo é limitado, mas façam isso, certo? Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Gente, até sexta que vem. Excelente feriado, excelente final de semana para vocês. Um beijo e até lá.